Hoje nós estaremos falando sobre um tema bem propício para esses dias que nós temos visto, né? Esperando a volta de Jesus. E eu gostaria de dizer que, diante deste tema sugestivo, e com relação aí à volta de Jesus, só vai ter dois tipos de pessoas, de crentes ou descrentes. Os que irão subir com Jesus e os que irão ficar. Então não vai ter uma alternativa, vamos dizer assim, né? Então, diante dessa perspectiva assim tão lógica e tão certa, nos remete a nós colocarmos a nossa vida num esquema de digamos assim, de atenção, não é verdade? Se não vai haver alternativa, ou você vai ou você fica, não tem esperar a próxima chamada. Então, diante disso, primeiramente eu quero dizer que essa mensagem é para mim também, e cada vez que a gente sobe aqui, eu tremo as minhas pernas, porque é um compromisso muito grande, a gente tem que transmitir uma verdade tão autêntica, tão genuína, né? Da palavra de Deus, que às vezes a gente acaba até se perguntando, será que eu sou digno e merecedor de tão nobre função? Então eu confesso aos irmãos que eu sempre tenho assim um senso de responsabilidade muito grande e tremo mesmo. E eu louvo a Deus, porque o dia que eu chegar aqui muito sugestivo, eu creio que Deus vai também falar, então você não precisa mais, porque você já está cheio de razão, já está muito profissional. Mas eu quero dizer aos irmãos que diante dessa, eu queria impulsionar você a pensar também, como é que você está esperando a volta de Jesus? Eu quero dizer que, primeiramente, eu também já estive numa situação assim, em que eu não me importava e nem queria saber como que Jesus viria e quando viria. Aí, na metade da minha vida que eu tenho hoje, eu estava no início do meu casamento, e eu ainda, embora a família dos meus pais, principalmente do meu pai, são todos de origem evangélica, tal, a gente conheceu um pouco, porque frequentou quando criança, com os meus avós, com os meus tios e tal. Mas aquela coisa, quando a gente pega uma certa idade, a gente vai tomar o rumo da gente que acha que é o certo. E aí eu permaneci por um bom tempo. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, nos permitiu a trabalhar num lugar onde muitas pessoas eram evangélicas, eram pastores e tal. E coincidentemente, eu fui trabalhar num local onde ali tinha algumas pessoas que se reuniam antes do expediente para um estudo bíblico, para a pregação da palavra de Deus. E eu, sabendo, um dia antes eu me planejei, falei, amanhã eu vou chegar mais cedo, para que esses crentes não me perturbem, né? E cheguei, o expediente começaria às 8 horas, e eles sempre 7h20, 7h30, eles começavam até às 8 horas. E naquele dia eu cheguei 7 horas, ou talvez até antes, que eu estou ali pé por pé atravessando a sala, um daquelas pessoas, fulano, que bom que você chegou cedo, hoje temos aqui e tal. E aí a palavra foi para mim. Aquilo me incomodou de uma forma tão grande. É interessante essa condição do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, né? E eu tinha ido nas igrejas, quando criança, quando adolescente, quando jovem, como adulto. Mas aquele dia a palavra de Deus foi muito intensa na minha, me provocou assim uma coisa assim tão... E eu louvo a Deus, porque essas pessoas estiveram na minha vida. Eu gostaria até de fazer menção de duas pessoas principalmente, o pastor Ayrton Alexandre Pires, que na época era pastor da Igreja Batista da Vila Guaíra, e o pastor Jorge Vanzuit, que hoje é pastor da PIB, um dos pastores da PIB, que estavam nessa reunião e que foram e oraram por mim, e dali para cá eu tive a minha transformação de vida, e tive o prazer e o privilégio de, naquele local onde que se fazia essas reuniões, dirigir cultos, e congregar ali até
a data da minha aposentadoria ali. Eu louvo a Deus por essas pessoas tão importantes e tão significativas na minha vida, que homens de Deus, porque aquela mensagem produziu um efeito muito grande na minha vida, e há uma transformação total, porque muitas pessoas que nos conheciam, então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas mesmo, da minha vida, muitas pessoas não, agora eu creio que Deus existe, porque se fulano se converteu, porque realmente Deus existe. E nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus a muitas pessoas. E dentro desse contexto eu vejo que a importância da gente credibilizar da maneira que você está esperando a volta de Jesus. Eu não tinha expectativa nenhuma. Para mim, se Jesus chegasse agora ou amanhã ou depois, para mim não tinha diferença nenhuma. E eu creio que muita gente também tem essa expectativa. Nenhuma. E eu queria lançar então um desafio para você. Como que você está esperando a volta de Jesus? Qual é a sua condição? Como que você espera? Nenhuma ou muita, né? Então que nós sejamos provocados esse expediente dentro de nós, para que nós possamos intensificar então realmente a condição de almejar realmente essa volta, e muito mais, produzir elementos bons na nossa vida e na vida de pessoas, como aqueles homens que 7 horas da manhã estavam lá naquele local de trabalho, pessoas que não tinham assim obrigação nenhuma, porque eram pessoas do alto comando, vamos dizer assim, mas mesmo assim, na expectativa de transmitir uma mensagem de esperança a muita gente, no qual eu fui atingido, graças a Deus por isso. E eu queria então lançar esse desafio para vocês. Primeiramente, que nós devemos estar preparados. Isso é uma condição indispensável. Devemos estar vigilantes. E o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, Ele deixou muitos indícios e muitas parábolas indicando esse dia. Vai ser uma surpresa. E essa surpresa é o maior preponderante, por isso a nossa santificação é o requisito fundamental para o encontro com o Senhor. Lá nos ares, quando Ele voltar, segundo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que diz lá: ao mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria então de sugestioná-los. Como você está aguardando a volta de Jesus? Gostaria de ler o texto que nós propomos, Mateus 24, se tiver na tela pode pôr para nós, 42 a 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Pai, nós te louvamos nesta manhã por estarmos aqui anunciando a tua volta. Queremos pedir a tua bênção sobre aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui nos vendo, para que esta glória majestosa possa tomar conta dos nossos seres e que possamos aguardá-lo ardentemente a tua volta
com essas características que o Senhor determinou, sendo santos e irrepreensíveis. Nos ajuda a ficarmos assim até a sua vinda ou até que o Senhor nos chame para o seu encontro. É o que nós desejamos, é o que nós oramos nesta manhã, e aplica essas verdades em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Então, aguardando a volta de Jesus. Primeiramente, eu poderia dizer com fé e vigilância, não é verdade? E Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes e afirmou ainda: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O verso 42 que nós lemos, né? E os crentes lá de Tessalônica, eles foram muito à frente. Eles pensavam que era já por aqueles tempos ali, né? Então eles estavam ali bem, eles assimilaram aquela mensagem muito bem. O Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarem vivos, seremos arrebatados. Então eles criam nessa verdade assim muito próximo. E eu fico pensando, mas como que Deus permitiu? Porque por causa da fé. A fé inundou seus corações de uma forma que para eles a vida terrena já não tinha mais valor nenhum. Como Paulo diz, eis que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa intensificação da verdade cristológica a ser implantada no nosso coração, na nossa vida, quando isso toma conta, nós queremos realmente que Cristo volte logo, para cessar aquelas tantas coisas que nós temos evidenciado, nos noticiários, nas coisas. As pessoas hoje dão notícias ruins de uma forma tão bela, tão bonita, né? Como se aquilo fosse algo exuberante, e nós sabemos que aquilo é triste, é mal, é morte, é vidas ceifadas, são coisas, pessoas truculentas, pessoas fazendo maldade para a humanidade, mas o anunciamento disso é de uma forma glamurosa, como se aquilo fosse fosse refletir alguma coisa de boa no nosso meio. E nós, como crentes, deveríamos ficar atentos como o povo de Tessalônica. Para eles estavam já muito esperançosos. Para eles estavam aguardando para daqui a pouco, né? Então não importava o dinheiro que estava lá na Caixa Econômica, guardado, no empenho, né? Os bens, as fazendas, não. Eles interessavam, era realmente o encontro com Jesus. Cheios do Espírito Santo, não é verdade? E Jesus ensinou a parábola dessa natureza para nós. Das 10 virgens, um pouquinho para frente aqui no livro que nós lemos, no Mateus 25, de 1 a 13, para mostrar o que significa estar pronto para o retorno. As virgens prudentes representam os crentes prudentes, aqueles que aguardam veemente a vinda de Cristo, fiéis, esperam a vinda de Jesus em santidades e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham o azeite nas suas lamparinas. Então, elas com certeza, antes do escurecer, já supriram as suas lanternas para que ficassem mantidas acesas até o raiar do dia. E o azeite significa o quê? O enchimento do Espírito de Deus, a glória de Deus sendo manifestada na vida daquelas pessoas. E as loucas, o crente que é imprudente, que está com a sua vida desleixada, que está com a sua vida, amanhã depois eu conserto, depois eu converso lá com o pastor Faustino, né? Acerto, confesso para ele lá algumas coisas e deixa acerto e está tudo certo. Mas nós não sabemos o momento e nem a hora que Jesus vai nos convocar, não é verdade? Até não tanto esperando a sua descida glamurosa, mas sermos acometidos por um infarto, por uma enfermidade, saímos na rua, um acidente, somos convocados antecipadamente do plano nosso, mas não o de Deus. Nós não sabemos, né? De repente estamos aqui nessa reunião, falando dessas coisas, de repente, quem sabe um de nós à noite não estará mais aqui.
Então, e Jesus utilizou bem essa parábola, né? As prudentes tinham azeite em suas lâmpadas. Azeite que quer dizer a presença do Espírito de Deus. As loucas representam os crentes relapsos, aqueles que aproveitam fazer um negocinho aqui, agora, não, o pastor não está ali, o irmão não está vendo, depois eu conserto aquilo ali. E é interessante que essas coisas vão se aglutinando na nossa vida, né? Então, ao invés de nós sermos incomodados com as coisas que têm sido ruins, devemos ser obedientes em tudo no viver. E a primeira carta de Pedro, ele nos orienta lá no primeiro capítulo, no verso 13, por ali ele diz assim: portanto, cinzindo os seus lombos, não vos conformeis do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Porque se nós formos na nossa concepção, nós vamos criar uma alternativa, não é verdade? Agora, se nós formos na visão de Cristo, não faça porque tal. E às vezes, muitas das vezes na vida, eu falo pela minha pessoa, eu vou na minha concepção, tentando criar uma condição alternativa, e aonde muitas vezes nós erramos, pecamos, pagamos um preço altíssimo, não é verdade? Porque eu vejo assim que Deus jamais vai querer o mal de alguém, por mais pecador que seja. Ele quer sempre o bem, mas nós procuramos alternativas que não significam aquilo que Deus requer. Então eu vejo assim, enquanto nós aqui aguardamos esse momento tão esperado à volta de Jesus, nós temos que fazê-lo da melhor forma possível. Então você que nos ouve, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, se você ainda não conhece esse Jesus que nós ansiamos esperar, é o momento oportuno, porque a nossa vida nós temos uma certeza somente, que um dia nós iremos morrer. Mas para onde vamos? Vamos encontrar com o Senhor Jesus? E a palavra é muito, até drástica, né? Quem não encontrar Jesus, vai encontrar no lugar onde vai ter dores e rangeres de dente. Então é um lugar de sofrimento. Então que nós possamos pensar dentro dessa condição, né, que nos é dado de fazermos o melhor, e principalmente nós como igreja, podemos fazer o melhor. Como filho obediente, né? Não nos conformemos com as coisas. E como é santo aquele que nos chamou e que nos convocou, sede vós também santos. É a palavra do Senhor Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele é bem drástico, ele é bem taxativo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Então, se a gente olhar, é um imperativo muito drástico, muito dramático, mas uma realidade que é verdade. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores, ou você está comigo ou contra mim. As palavras do Senhor Jesus. E hoje nós vivemos um momento difícil olhando nessa perspectiva. Por quê? As leis, praticamente, eu acho que quase que muitos países avançados estão dentro desse contexto da soberania humana. O homem hoje ele pode todas as coisas. Os direitos humanos são assegurados numa intensidade de forma que chega a ser até prejudicial na formação dos nossos filhos, né? Hoje você não pode educar de uma forma um pouco drástica, você tem que ter uma certa didática, uma certa psicologia e por aí afora, chegando ao ponto de o pai poder indiciar, o filho pode indiciar o pai por maus tratos, por sei lá por quê. Nós não. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. O que identifica um crente que vive uma vida santa? E o Senhor Jesus, ele foi muito categórico, né? Eu amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. E nós vivemos uma época difícil, né?
onde parece que a rivalidade, as coisas estão assim apesar de toda essa ênfase do eu, dos direitos humanos, mas assegurando o meu direito, e do outro parece que fica um pouco debilitado, contrariando em todas as coisas. Porque Jesus falou assim, ó, o que ele falou para os nossos inimigos? Amai os vossos inimigos. Quem não ama o seu irmão, não experimentou o novo nascimento, logo precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo. Às vezes é meio complicado, meio forte, né? E olha só, como todas as situações, existem fundamentações claras e plenas. E Deus é interessante, Deus trabalha com imperativos assim taxativos, mas em contrapartida, Ele diz, todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Então também não existe volta também. Ele assegura a salvação. A primeira carta de João, capítulo 2, no verso 10, diz, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Então, a garantia também. A cobrança, mas a garantia, ao selo, né? Aquele que é selado. Então, uma das atitudes que nós devemos permanecer nos dias de hoje é não ignorar a vinda de Cristo. E, certa feita, Jesus ensinou a respeito do seu retorno. Mateus 25, 45 a 51, ele contou a parábola sobre o servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é o mau servo? É o crente desleixado, é o crente que não dá... ele está na igreja, permanece na igreja, está dentro do contexto, tudo certo, mas não vive a realidade que a igreja exige. E Jesus mostra, aquele que fala, o meu Senhor virá tarde, então ele não vai fazer conta. E ainda ele diz que maltratando os seus conservos ainda, né? Não está aqui, meu chefe não está aqui. Ô, senhor, você vai fazer isso e tal, e maltratando, e tratando mal. Então é o mau servo. Além de ele não fazer o trabalho para o seu servo, ainda maltrata os seus conservos, passando a viver negligentemente. E muitos, infelizmente, estão vivendo assim. Porém, o Senhor diz, virá o Senhor daquele servo, num dia que não espera, é a hora em que ele não sabe, e vai separá-lo, e destinará sua parte aos hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como que você está esperando a volta do Senhor Jesus? Como o servo prudente ou aquele imprudente? E a palavra de Deus nos alerta. Nos últimos dias haverá homens escarnecedores, com zombarias, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa de Deus aí, tá? Vocês que servem a Deus, os crentes, os bíblios e tal, né? Aquelas coisas que nós ouvimos já. E o apóstolo deu como resposta o ensino bíblico, né? Que indica a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1 Pedro 3,8. Então essa matemática que ninguém entende, ninguém, que eu digo lá do mundo, não consegue fazer porque eles estão dentro daquela matemática lógica, precisa. E a matemática de Deus é tem uma flexibilidade maior, tem alguns coeficientes diferentes
do que aquele matemático, do que aquele físico faz e chega a um resultado. Deus chega a um resultado diferente. E é interessante, né? Você dizer para uma pessoa, para um incrédulo, que as coisas de Deus é como um dia, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas isso é para vocês consertar aquelas coisas que vocês querem fazer, dizer o que vocês querem dizer, né? Mas eu queria só enfatizar, principalmente, a forma como Jesus disse aos discípulos, e está registrado nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, ele nos mostrando na palavra, né, o fim do seu discurso acerca da tribulação e da sua segunda vinda. Ele representou 5 parábolas como ilustração do que ele ensinava. Primeiro, o da figueira, que fala, quando começar a florescer, quando começar a ficar frondosa a figueira, pode ter certeza que vai chegar o verão. E vai ser mais ou menos assim, né? Daí a outra sobre os dias de Noé. Falou, naqueles dias o pessoal pensava que nunca mais ia acontecer coisa ruim. Não é verdade? Estavam bebendo, comendo. Eu creio assim que o mundo estava bom. Estava num carnaval só, casando, dando-se casamento, comendo, bebendo, se divertindo. E aquela coisa como se fosse hoje, né? A liberdade para fazer as coisas. Porque hoje tem liberdade para fazer as coisas, né? Fazendo. Então era como se fosse hoje. E aí, de repente, Deus convoca Noé. Prepara um negócio aí que vai acontecer. E quando aconteceu, foi como a vinda de Jesus. Eu imagino, né, pastor? Que foi a mesma coisa quando começou a trovejar, que fechou o tempo. A Bíblia não diz, mas o casco daquela arca ficou cortado de unha de negro querendo embarcar, com certeza, né? Mas não havia mais condição, porque Noé ficou ali quanto tempo construindo aquilo ali, e falando, e pregando, né? O Senhor vai... o velho caduco aí, está caducando. E como às vezes, o crente ali, o crente, vai dar lá dinheiro para o pastor, vai lá fazer isso. A comparação entre os 2 homens e as 2 mulheres, que mais nos impressiona, né? Estando 2 camaradas trabalhando ali, de repente um some. Já pensou uma mãe amamentando e de repente some também aquela. Então vai ser um momento assim muito difícil, né, meus irmãos? Então isso nos impulsiona a estarmos realmente preparados, assim. Realmente preparado ninguém está, porque somos pecadores, mas pelo menos temos que estar mais ou menos dentro daquilo que Deus nos requer. A ilustração do vigia sempre alerta, né? Lá em Mateus 24, 42 e 40, parte que nós lemos aqui. Vigiai, pois por não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Então, é como o vigia, que está lá num quartel, lá na torre, lá em cima. Ele está vigiando, atento, porque está aguardando. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele precisa guarnecer. E a última ilustração é a parábola do servo fiel e prudente que nós vimos, né? O servo fiel vai manter as coisas atentas, guarnecendo o patrimônio do seu servo, e em todos os aspectos, inclusive os seus empregados, que são seus conservos, mantendo toda a ordem e a casa em dia. Primeiro, aqui a gente percebe a bênção sendo ministrada na pessoa daquele servo fiel, porque o patrão vai chegar, ao invés de levar uma bronca, ele vai receber uma promoção. Poxa, a coisa ficou melhor do que quando eu saí, estava assim, agora está melhor. Bom servo fiel, você vai ser merecedor. Então aí a gente pode aplicar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Na tribulação, nas dificuldades, nós estamos ali fazendo as coisas certas, não conjecturando, não fazendo, mas estamos ali firme, orando, clamando a Deus, fazendo as coisas corretas, porque quando a bonança vier,
a bênção é iminente, não é verdade, meus irmãos? Então isso nos impulsiona a termos uma vida intensa e de comprometimento, apesar das condições adversas que a vida vai nos propor, porque isso é uma lógica. E dentro das adversidades é que nós crescemos, que nós eventualmente criamos algumas coisas que para o futuro nós vamos aplicar. Quem é que tem o primeiro filho é uma coisa assim tão interessante, né? O primeiro filho é muitas emoções reservadas, é muita surpresa, ninguém conhece. O segundo filho já fica um pouco mais fácil, já conhece, já sabe. Assim são as dificuldades. Ter uma vida irrepreensível. Isso é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus mediante a fé. Paulo, certa feita, afirmou que andava diante de Deus com toda boa consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele e nem a sua vontade. Então andarmos com a nossa mente consciente. E o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele exorta aos crentes a estarem irrepreensíveis. E parece que aquele povo estava meio dentro desse contexto. E hoje, infelizmente, como nós já tínhamos falado, há muitas pessoas que estão dentro do contexto das igrejas, aproveitando essa liberdade cristã para dar ocasião à carne. E o apóstolo Paulo faz uma recomendação lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 3, ele diz lá: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi os uns aos outros. Então, é aquele adágio popular, não confunda, porque é liberdade com libertinagem, né? É mais ou menos dentro desse contexto. E hoje nós vivemos uma condição, assim, de uma certa liberdade, até mesmo dentro das igrejas. Muita coisa que no passado não era permitido, hoje já é, mas nós vamos aproveitar para dar, conforme o apóstolo Paulo disse, a liberdade para a carne. E o apóstolo Pedro dá mais uma lição para nós. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o fim da eternidade. 2 Pedro 3,18. Então, os modelos de ações estão todos constantes na Bíblia. Precisamos realmente nos conscientizar e aplicar essas verdades que tem nos ensinado. Não esquecendo que em breve Jesus virá mesmo. E aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:21. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus é amor e também um fogo consumidor. Assim como Ele também é a pessoa que quer fazer todas as coisas boas, é o fogo consumidor. E a palavra diz: comparecerão diante do tribunal todas as pessoas, confessarão com a sua boca que Jesus é o Senhor. Para nós concluirmos, meus queridos irmãos, eu queria deixar para você pensar e você refletir. Em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação é individual. Que o Senhor possa nos ajudar
a ter a consciência e a vivência dentro do padrão divino, para esperarmos a volta do Senhor Jesus conforme os ditames da sua santa palavra, amando a sua vinda. Amém, meus queridos?